Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela aqui conosco. Manhota, boa tarde. Queria te ouvir desse ponto que Joe Biden coloca, da defesa do sistema eleitoral americano, da integridade e do respeito à decisão soberana da maioria dos eleitores e do funcionamento do sistema ali da maioria do colégio eleitoral. Vou fazer uma pergunta um tanto quanto especulativa. Ele teria dito essas mesmas frases se o resultado fosse mais apertado ou diante de uma vitória incontestável da landslide que o Partido Democrata levou, não restava outro caminho? Ou, de fato, é o que Joe Biden pensa e percebeu a necessidade de fazer um discurso mais institucional, digamos assim? Muito boa tarde, bem-vinda, Fernanda Manhota. Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham no 360. Eu que falo aqui com vocês mais um dia dos estúdios da CNN americana. Aliás, eu não sei sobre Trump nem Biden, já eu pretendo não sair tão cedo aqui da Casa Branca, viu, Yuri? Então já avisem aí no Brasil que vou ficar por aqui nessa vista privilegiada. Agora, Yuri, tirando a brincadeira de lado, eu devo dizer que era esperado, sim, do ponto de vista dos democratas, que houvesse uma estratégia de contestação de votos, não por desconfiar do sistema, mas por acreditar que em margens absolutamente estreitas poderia de fato haver eventuais erros humanos, erros de contabilização, operacionais, que poderiam alterar o resultado da eleição, caso esse fosse o cenário. Não foi de fato o que aconteceu. Então os democratas em nenhum momento colocaram sobre risco ou sob dúvida, né, o sistema eleitoral, como Trump vem fazendo desde 2020. Nenhum discurso das autoridades, nem das lideranças democratas, a gente viu isso, né? O que a gente acompanhou foi, como eu estava explicando, uma preocupação com a garantia de que, caso a eleição fosse acirrada, eles tivessem certeza de que o resultado foi aquele mesmo que as urnas revelaram. Como nada disso aconteceu, a vitória foi acachapante, não foi só em um estado, foi em vários estados, então esse cenário se perdeu. Na prática, ninguém mais agora está falando disso. Aliás, nem foi solicitado até o momento nenhum tipo de recontagem. Isso tudo para dizer que o discurso de Joe Biden hoje, ele é um discurso, claro, que tem contexto, está inserido no momento em que os democratas não têm isso como uma prioridade, mas também tem a ver com uma leitura muito consistente que ele próprio tem da realidade política americana. Ele sempre disse coisas nessa linha, ele sempre foi um defensor dessas instituições e agora ele apenas corrobora a visão que ele próprio já expressou em outros momentos. É importante dizer, Yuri, eu acho que desse discurso fica uma mensagem principal, que a preocupação do presidente Biden, lembrando que ele ainda tem algum tempo de governo, é garantir a estabilidade aqui nos Estados Unidos. E quando a gente fala em estabilidade, no contexto de um país tão fragmentado como esse, a gente tem pelo menos 3 frentes que precisam ser cuidadosamente acompanhadas. Primeiro é o cenário da estabilidade política, que passa, evidentemente, pela pacificação dos ânimos, né, entre os dois partidos, os opositores e tudo mais. Depois, passa por uma certa preocupação com a estabilidade social, e aí a gente está falando de violência política, de evitar uma convulsão que possa acometer, né, os apoiadores de cada um dos partidos, enfim, os ânimos se aflorarem demais. E, por fim, ele também está mirando, o discurso dá o tom disso, numa estabilidade econômica, né? Os Estados Unidos estão em um período de recuperação depois de uma crise hiperinflacionária grande, hoje tem anúncio de juros pelo FED, e todo mundo está acompanhando esses efeitos, né? A eleição do presidente Trump e essa incerteza que trouxe a transição causa uma certa insegurança, e insegurança não é bom para a governabilidade. Então, o discurso de Biden é um discurso para tentar manter as rédeas e não deixar desandar o restinho do seu governo, Yuri, Débora. Boa tarde para você, Fernanda Manhota, dessa vista maravilhosa, né, que você está nos estúdios da CNN americana. Manhota, você analisou, né, o efeito, as intenções aí do discurso do presidente democrata Joe Biden. Eu gostaria da sua análise sobre as movimentações de Donald Trump, ou seja, 2 dias depois ali de ter a ideia de que
né, conseguiu conquistar essa vitória. Tanto das coisas que ele falou, das movimentações e também sobre as coisas sobre as quais ele não falou até agora. Pois é, Débora, tem sido interessante acompanhar, digamos, essas primeiras 48 horas aqui desse lugar privilegiado que é Washington e comparar, inclusive, com a última vez em que o presidente Trump foi eleito. Devo dizer e repetir isso, já falei outras vezes, fazer análise ao quente, né? No quente é muito difícil, a gente pode amanhã se surpreender com outras coisas que acontecem, mas pelo momento, considerando, digamos, as 48 horas de 2016 e as 48 horas de 2024, eu estava aqui nos Estados Unidos também em 2016, estava lá no estado de Ohio, que na época foi um grande swing state favorável ao Trump. Eu tenho a percepção de que os dois momentos são bem diferentes e que o comportamento do Trump também é bem diferente. Nessas primeiras 24 horas e depois 48 horas, dessa vez, o que a gente tem visto é um Trump que, claro, está eufórico, está até um pouco nostálgico, tem agradecido muito seus apoiadores e que tem evitado a controvérsia, o que é diferente da eleição passada lá em 2016, quando ele de fato foi também consagrado presidente. Naquela época, ele fez muitos discursos inflamados, ele tinha uma narrativa que ainda dava uma certa continuidade ao tom da campanha, né? Ele atacava muitos grupos já eleitos. Agora, nesse primeiro momento, não é o que ele está fazendo. Aliás, ao contrário, ele está, de alguma forma, abrindo comunicação com líderes que poderiam até causar uma certa estranheza, né? Falou com Xi da China, falou com Zelensky, tem sinalizado uma boa vontade nessa comunicação. Inclusive elogiou Kamala, agradeceu Biden. Então, a não ser que o horizonte se altere muito rapidamente, o clima tem sido um clima um pouco mais cívico, para dizer o mínimo, viu, Débora? É isso, muito obrigada por enquanto, Fernanda Manhota. Daqui a pouquinho a gente volta contigo.